O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram a procurar Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos o 18º domingo do tempo comum e, ao mesmo tempo, com o início do mês de agosto, o mês das vocações. A Igreja do Brasil dedica cada semana a uma vocação específica e, neste domingo, nós celebramos a vocação sacerdotal, olhamos para essa vocação. Meus irmãos, nós ouvimos no Santo Evangelho, ainda o Evangelho de São João, no capítulo 6º, quando, então, nosso Senhor, ele vai discorrer sobre o pão da vida, ou seja, ele mesmo diz ser o pão da vida. Mas para entendermos o contexto do Evangelho de hoje, é necessário recordarmos o Evangelho da semana passada, ou seja, quando Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus terminou de realizar aquele milagre, aquela multidão que ali estava queria proclamar o Senhor como rei, mas não como o rei dos céus, não como o Filho de Deus, não como o Messias esperado, mas meramente como um rei político, alguém
que iria dominar, então, o Império Romano. Como Jesus conhecia os corações e sabia das intenções que havia nos corações, ele não aceitou, é claro. E por isso ele se recolheu sozinho, subiu ao monte para estar a sós. Daí então, os seus discípulos, os apóstolos, pegaram a barca que estava à beira do mar e foram para o outro lado do mar, ou seja, para Cafarnaum. Jesus permaneceu no alto do monte, sozinho. Então, como nós já sabemos, no meio da madrugada começa a tempestade. E Jesus aparece andando sobre as águas. Os discípulos ficam assustados, mas depois Jesus então diz que é ele mesmo, e eles chegam então ao outro lado, em Cafarnaum, e depois chega nosso Senhor também. E aí então começa o evangelho de hoje. Ou seja, quando a multidão viu que Jesus não estava ali aonde? Onde foi realizado o milagre, nem os seus discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Ou seja, eles sabiam que Jesus não tinha saído com os seus discípulos. E quando eles chegaram na outra margem, em Cafarnaum, só viram uma barca ali. E quando viram o Senhor com os discípulos, perguntaram então: Senhor, mas como que o Senhor chegou aqui? O Senhor não veio de barca com ele, só tem uma barca aqui. Só que eles não sabiam que o Senhor foi andando sobre as águas. Um fato curioso para entendermos aqui esse contexto. Mas vejam, aquela multidão foi atrás de Jesus do outro lado do mar. E Jesus, que conhece os corações, então faz uma correção. Diz para eles: em verdade vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Quando eles procuraram Jesus, antes do milagre da multiplicação dos pães, eles procuraram Jesus porque queriam ouvir a palavra, porque queriam ouvir o ensinamento. Ou seja, estavam à procura do próprio Senhor. Por isso enfrentaram o sol quente, passaram fome. Jesus realiza o milagre. Depois de Jesus realizar o milagre, eles mudam a intenção do coração. Ou seja, vão procurar Jesus não mais pela palavra dele, não mais pela sua doutrina, não mais para dar sentido verdadeiro à sua vida, mas porque querem comer de graça. Porque estão interessados no pão que alimenta o corpo. Estão interessados numa realidade meramente material e passageira. E aqui, meus irmãos, nós entendemos duas realidades. Em primeiro lugar, Jesus, quando ele realiza um milagre, que o próprio São João nos diz ser um sinal, ou seja, esse milagre, esse sinal, nos aponta para algo maior. Ou seja, o milagre, ele não tem sentido em si mesmo, ele tem sentido no autor do milagre. Ou seja, em Jesus. Em segundo lugar, nós não podemos buscar Deus, buscar a Jesus, querendo que Ele nos dê coisas materiais. Ou seja, eu busco Jesus porque estou em busca de benefícios materiais. Porque quero alcançar isto, aquilo e aquilo outro. Não, meus irmãos.
Ou seja, aquele que tem uma fé meramente em busca de benefícios materiais, é uma fé imatura. É uma fé que ainda não alcançou a maturidade. Eu estou seguindo, buscando o Senhor, indo à missa e tal, porque eu quero alcançar aquela graça. Eu quero passar naquele vestibular. Eu quero alcançar aquela posição social, aquele emprego. Eu quero alcançar aquela cura. Por isso, não é assim. Não é assim, meus irmãos. Nosso Senhor nos disse agora no Evangelho: vocês estão atrás de mim, não porque viste sinais, mas porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. E Jesus então vai continuar e ensiná-los e a nos ensinar. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Jesus está nos dizendo claramente: olha, o que eu vou dar a vocês, o que eu quero dar a vocês é muito mais do que benefícios materiais, que são coisas boas, que Deus pode nos dar, porque Ele é o Senhor de tudo, de todas as coisas. Mas quando Deus realiza um prodígio material, Ele está nos apontando para uma outra coisa, uma realidade maior, que é Ele mesmo, que é a nossa salvação, que é a nossa união com Ele. Esforçai-vos, não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Nós vivemos num contexto materialista. Ou seja, nós vivemos num mundo onde as pessoas têm uma mentalidade materialista. Ou seja, colocam a finalidade da sua vida, o porquê da sua vida, nas coisas materiais. O que é a felicidade para muitos? Ter um bom emprego, ser rico, ter saúde para dar e vender, ter uma posição social, etc, etc, etc. Uma mentalidade que é materialista. Veja, meus irmãos, e muitas vezes isso vai adentrando também no nosso coração. Nós podemos até mesmo acreditar em Deus, acreditar na vida eterna, acreditar que a nossa vida aqui é passageira, mas vivermos como se tudo isso não existisse. Vivermos um materialismo prático. Ou seja, eu me esforço o máximo para alcançar tal emprego, aquela posição lá que eu tanto quero no meu trabalho e tal, e me esforço e faço hora extra, estudo e faço aquilo outro. Quero me preparar para ser, um médico, um engenheiro, e vou passar noites e noites em claro, estudando, porque quero alcançar esse sonho, porque quero alcançar isso. Vou dedicar porque eu tenho que cuidar da minha saúde, vou procurar uma nutricionista, vou fazer uma dieta, vou passar horas na academia, porque tenho que cuidar da saúde. E vou deixando Deus de lado. E vou colocando a minha realização, a minha felicidade, meramente em coisas materiais, que são passageiras. A saúde passa. A saúde um dia vai acabar. O corpo bonito, um dia vai ficar feio. Não tem jeito. Ou seja, a realidade dos bens
nós não vamos levar conosco. Não vamos levar. Buscai, meus irmãos, buscai o alimento que não passa, que permanece. É bom que nos esforcemos para cuidar da nossa saúde, para buscar um bom emprego, para ter uma boa profissão, tudo isso é lícito e bom. Mas quando nós colocamos isso acima de Deus, nós estamos sendo materialistas. Nós estamos agindo como pagãos e não como cristãos. Porque achamos que as coisas que temos é a finalidade da nossa vida, é o que há de mais importante na nossa vida. Mas tudo isso passa. Tudo isso passa. Nós cantávamos na aclamação o Evangelho: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Por que primeiro? Porque é o mais importante. Porque Deus na nossa vida não passa. Porque nós estamos aqui a caminho de uma vida que não passa. A vida que Deus quer nos dar, a vida eterna. E aí, meus irmãos, o exame de consciência que devemos fazer é o seguinte: o quanto nós temos nos esforçados para estar com Deus, para buscar a Deus. Qual é o esforço que colocamos para viver a nossa fé? Qual é o esforço que colocamos para rezar, para termos tempo para rezar? Qual é o esforço que colocamos para vir à Santa Missa? Infelizmente, depois, ou melhor, ainda não passamos pela pandemia, estamos passando, mas com a pandemia, quantos católicos se deixaram levar pelo comodismo e arrumam desculpas para não ir à missa? É moda agora desculpa para não ir à missa. Claro, a pandemia, porque agora tem que agendar, então isso é chato, tem que fazer isso, tem que procurar, porque está muito frio, porque o meu cachorro está doente, porque chegou a visita lá em casa. Tudo virou desculpa para não ir à missa. Ou seja, Deus vai ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Porque achamos que talvez o descanso é melhor, é mais importante. Porque a minha saúde é mais importante do que a minha amizade com Deus. Porque aquela visita é mais importante do que Deus. O cachorro é mais importante do que Deus na minha vida. Materialismo que vamos vivendo. Nós temos aqui adoração ao Santíssimo nas quintas-feiras. Quantos de nós participamos da adoração ao Santíssimo Sacramento? Quantos de nós dedicamos pelo menos 1 hora para adorar a Jesus na Eucaristia? Quantos de nós? Nós temos tempo para o futebol, temos tempo para ver Olimpíadas, temos tempo para fazer aquilo outro, para se dedicar tanto ao trabalho, aos estudos, mas Deus, onde está Deus? Onde está? Nosso Senhor completa a sua fala dizendo para nós, ou seja, esforçar-nos pelo alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, que Ele nos dará. Ele mesmo. Ele se dá em alimento a nós. E nós sabemos que esse alimento é a Eucaristia. É a sua presença real na Eucaristia. Meus irmãos, eu tenho para mim que se nós tivéssemos verdadeira fé na presença real de Jesus na Eucaristia, isso bastava para sermos católicos. Isso
basta para alguém se decidir a ser católico. A certeza de que Deus, vivo, ressuscitado, se faz presente realmente, substancialmente na Eucaristia. Bastaria. Eu sou católico. Por que você é católico? Porque eu tenho certeza de que Deus está presente na Santa Missa. Deus vivo. E eu toco em Deus. Eu comungo Deus na Santa Missa. Isso bastaríamos para dizermos que somos católicos, se tivéssemos fé. Fé verdadeira. Fé católica. Meus irmãos, se Jesus aparecesse aqui, com seu corpo glorioso, com suas chagas à mostra, nós cairíamos de joelhos diante de Jesus. Nós o adoraríamos, nós pediríamos perdão a Ele dos nossos pecados, nós aproveitaríamos cada instante da presença de Jesus aqui. Cada instante. Mas a nossa fé nos afirma que é verdadeiro que Jesus está aqui. Ou seja, a nossa visão não vê o Cristo, mas a nossa fé pode proclamar o Senhor, eu sei que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te profundamente, Senhor. Adoro-te. Meus irmãos, quando o sacerdote elevar o pão e o cálice, no momento da consagração, da transubstanciação, que nós façamos um ato de fé. Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja com os olhos da fé a sua presença. Senhor, que eu creia. Que eu creia. Meus irmãos, receber Jesus na comunhão é a esperança da nossa ressurreição. Jesus na Eucaristia é penhor de vida eterna. A comunhão é penhor de vida eterna. Quem recebe o corpo de Cristo, quem recebe o sangue de Cristo, a alma de Cristo, a divindade de Cristo na Santíssima Eucaristia, tem esperança do céu. Tem esperança do céu. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue não morrerá jamais, mas terá a vida. Meus irmãos, quantos católicos deixam a Eucaristia? Quantos católicos deixam de comungar porque não acham necessário a comunhão? Mas como não? Como não? Cristo se oferece a nós e nós rejeitamos. Nós rejeitamos. Busquemos o pão da vida. Busquemos o alimento que não perece. Busquemos o Senhor na nossa vida. Ele é quem preenche o vazio do nosso coração. É Ele, meus irmãos. Santo Agostinho dizia: Senhor, fizeste-nos para vós, e o nosso coração estará inquieto enquanto não repousar em vós. O nosso coração estará inquieto enquanto não repousarmos em Deus, enquanto não buscarmos a Deus, enquanto Deus não for o primeiro da nossa vida, enquanto Deus não for o centro da nossa vida. Se nós quisermos alimentar o vazio do nosso coração com coisas, com realidades materiais, nós vamos preencher vazio com vazio. Busquemos o reino de Deus.
em primeiro lugar. E tudo mais, todas as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.